dia, boa tarde, boa noite. Abril adentro, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Semana passada a gente teve aquele eclipse solar, todo mundo achou que o mundo ia parar, não parou. Continuamos nossa história e é tão engraçado, né, gente, quando a gente começa a ver esses movimentos lunares, solares, e as pessoas já começam a atribuir a fim do mundo e começam a comprar comida. Então muita gente aí tem estoque aí para pelo menos 6 meses. Mas é isso aí, né? Essa é a vida do cristão e daquele que não conhece a Jesus e que está com medo, mas a gente vai seguir em frente nesse abril que o Senhor nos dá. Então você seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira pela manhã nós temos um encontro, né, com o apóstolo Neuci José Rorato. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e você sempre é muito bem-vindo. Curte, compartilha nosso conteúdo para que a gente possa avançar no nosso canal. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Um lindo dia a todos. Pois é, já estamos no dia 15 de abril de 2024. O tempo voa. Parece que hoje, uma semana é como que pouco mais de um dia para a gente. Eu todos os últimos dias aí, segunda-feira, segunda de novo. Então, como voa, como as coisas andam. Mas, assim é a vida. E o senhor não eclipsou, pastor? Olha, vamos dar uma avaliada nessa situação aí. Observou, pastora, que hoje não falam muito em escatologia, mas estão falando muito em coisas que a ciência, o avanço da ciência, então agora eles querem justificar qualquer desgraça que possa acontecer, qualquer crise da natureza, qualquer revolta da natureza, pelo eclipse, por muita coisa, e não pela Bíblia. Então, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Se durante esse eclipse aí de semana passada tivesse acontecido tivesse uma manifestação de juízo, cada vez a ciência ia querer se sobrepor à Bíblia. A ciência não vai trazer nada mais do que o que a Bíblia já disse, já falou, e quando bem interpretada, traz, mostra, revela e também nos prepara. Então, se tivesse acontecido um terremoto, olha, foi o efeito do eclipse. Não, terremoto é um sinais do final dos tempos. Então não é a questão do eclipse. Se acontecer um maremoto, é sinal dos tempos. Se acontecer o que acontecer aí, é sinal dos tempos. Que nos últimos tempos a própria natureza estaria gemendo. A natureza estaria manifestando. Tudo por causa do quê? Por causa do desregramento dos comportamentos humanos. Então o comportamento humano provoca a ira de Deus. E as pessoas não querem reconhecer, se algum mal vir, que seja uma manifestação do descontentamento de Deus com os comportamentos humanos. Então já querem logo antecipar. É o efeito disso, é o efeito daquilo, é o efeito estufa, é o problema da camada de ozônio. E aí vai indo, né? Eu penso que a natureza, ela está anunciando, né? Ela está anunciando os últimos tempos. Mas, enfim. Mas o senhor não sabe disso, né? Mas uma pessoa me ligou ontem, não, na semana passada, né? E disse que se desse o apagão, ela ia arrumar as malas dela e ela ia vir aqui para dentro da igreja. Eu disse, mas por que você ia vir para dentro da igreja? Mas pelo menos eu ia ficar num lugar mais de crente, assim, né?
mais segura. Aí depois, quando tudo passou, né, eu disse, e aí, tudo certo? Não vai vir para cá? Não, tá tudo certo. Eles não creem na Bíblia, mas acreditam nos prenúncios da ciência. Infelizmente. Olha, o que vale a pena é acreditar no que a Bíblia diz. Devemos estarmos preparados como se Jesus voltasse hoje. Mas tocando a nossa vida como se ele não venha na nossa geração ainda. Assim é a vida. Preparados diário, mas lutando sempre para cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados. Então, toda segunda-feira, nessas últimas segundas-feiras, nós temos falado sobre pecados aceitáveis. O que são pecados aceitáveis? São aqueles pecados, são aquelas falhas, são aqueles ruídos que acontecem dentro do nosso cotidiano e que a gente já assimilou isso como algo natural. No entanto, é algo que desagrada a Deus, é bíblico, mas que não é falado porque se tornou prática normal, né? A gente falou sobre preguiça, lembra disso, né, pastor? A gente falou sobre preguiça, a gente falou sobre glutonaria, foi um dos nossos primeiros assuntos. A gente falou sobre a infertilidade, sobre essas questões de hoje os casais não querem nem mais ter seus filhos, né, para que não atrapalhe a vida deles. A gente falou sobre mentira, sobre fofoca. E hoje, pastor, queria falar com o senhor sobre uma coisa que é tão sutil. Vou lhe contar um fato para depois o senhor discorrer, pode ser? Um dia eu fui convidada para ir oficiar um casamento em um restaurante. E quando a gente vai oficiar um casamento fora da igreja, então eu costumo chegar pelo menos, pastor, assim, de 30 a 40 minutos antes para ver o espaço, para ver o som, essas coisas básicas, né, para que tudo dê certo, né? Então, o casamento estava marcado para as 8 horas da noite, 20 horas, e eu cheguei às 7h15, né, como bom soldadinho, para verificar todas as coisas. Nesse momento já haviam pessoas convidadas no local. Quando eu cheguei, já haviam pessoas convidadas no local. Então, eu fiquei esperando, organizei tudo, aí deu 8 horas e a noiva não chegou, e deu 8h30 e a noiva não chegou, né? Considerando que eu estava lá às 7h15, já tinha gente antes de mim, ela chegou 8h20. Aí eu pensei assim, né, que era um desrespeito tão grande com aqueles que possivelmente estavam lá desde as 7 horas da noite. Então eu pensei assim, cá com os meus botões, busquei de Deus, né, sabedoria, não queria acabar com o casamento da menina, mas eu falei para eles o que era amor, a diferença entre amor, compromisso, e que a gente precisava saber discernir o amor maduro na vida, e fui aos votos. 9 horas o casamento tinha se encerrado, porque eu entendi que por que eu iria prolongar alguma coisa que as pessoas todas já estavam irritadas, né? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de atraso. Eu peguei esse gancho porque nos casamentos em geral, e a culpa sempre é do cabeleireiro, né? Mas o que o senhor pensa sobre isso, pastor? É tolerável? Isso não é uma coisa que a gente já incorporou na cultura brasileira? É um assunto que eu já tentei uma vez criticar. E aí, em respeito à noiva, me mandaram calar. Eu digo e brinco, eu satirizo um pouco às vezes, que o atrasar no dia do casamento é o último charme da noiva para chamar a atenção. Ah, sim. E sabe que isso não é bom, não. Eu, na minha trajetória de vida,
Eu em 2 casamentos, devido a tanto atraso, que eu não participei da janta. Porque eu comecei a calcular que hora chegaria a minha vez, ou a mesa que eu estava, e num dos casos ia dar 1h30 da madrugada. Ah, não, peraí. Eu acho que eu estava nesse casamento também. Porque o meu foi meia-noite, meu horário. E o outro caso era já 11 horas. Eu não sabia exatamente, porque estavam aleatoriamente chamando por mesa. De antes as mesas estavam numeradas e era por ordem numérica. Tá? Mas a outra, quando era 11 horas, ainda mais da metade ainda não tinha sido chamado, só olha, eu vou fazer um lanche em casa. Foi nesse que eu estava junto. Que eu fui jantar, era meia-noite. Tá. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não brinquem com isso. Você, noiva, eu sei que você é o ponto principal do casamento, mas cuide disso, não faz bem. Não faz bem pelo seguinte, com os convidados do casamento, 2 coisas levam a eles. Ver a noiva e comer. Comer a janta, o que vai ser ali oferecido. São as tá? 2 críticas. As 2 críticas. E aí, a noiva atrasou, já deu um estresse. E se atrasou, vai atrasar tudo. Agora, se for num restaurante, pastor, como é que ficou lá a organização do restaurante? O senhor já pensou? Eles estavam sabendo que era para enrolar, atrasar 2 horas? Imagina se é um churrasco, uma coisa que tem que ser servido na hora, né? Misericórdia. Olha, vamos repensar isso aí, tá? Porque atrasar é um sinal não muito bom. Não muito bom, porque incomoda, tira a paciência. E aí sabe o que acontece? Nas próximas, nos próximos convites que você faz, as pessoas que você convidou para o seu casamento, e depois lá na trajetória da vida vão convidar. E isso que você fez de atrasar, sabe o que vai acontecer? Eles vão criar o hábito de chegar bem atrasado na sua casa. É que fica aquela marca, né, pastor? Fica a marca. Não adianta ir cedo, porque então tudo aquilo que pela primeira experiência, primeira situação que se viveu com aquela família, ou com aquele povo, marca e ninguém esquece. Então atrasar não faz bem. E uma coisa interessante, eu sei que dentro dos protocolos aí, a pessoa mais importante é a última a chegar, mas vamos levar agora para um lado muito prático. O culto racional, o culto devocional, o culto que a gente oferece a Deus. Se a gente começar a criar o hábito de chegar atrasado, e eu aprendi muito cedo isso, que sempre tem quem se espelha em alguém, ou justifica os seus erros em alguém que tem o hábito errado. Então o atraso não faz bem. Chega atrasado no aeroporto. Perde o avião. O que acontece? Chega atrasado no Transurb. Perdeu. Chega atrasado, uma coisa interessante, numa consulta agendada. Como é que fica? Tem que esperar. Se encaixar. Se encaixar. Olha, muita coisa se perde justamente por criar esse hábito de chegar atrasado. E no trabalho também, né, professor? Misericórdia, eu sou daquele tempo em que se chegasse 1 minuto atrasado no trabalho, era cartão ponto, perdi o domingo. 1 minuto atrasado.
Hoje, Perdi a cesta básica, essas coisas, né? perde uma série de benefícios. Então, uma pessoa que chega atrasada para eventos, para o trabalho, para, enfim, as reuniões importantes na vida, é um sinalizador. Por exemplo, quando um trabalho tem crescimento, exige nomeações de liderança de pessoas para cargos de confiança, e quem chega atrasado não está entre os escolhidos. A importância de ser pontual. Seja pontual. Por exemplo, se você costuma chegar atrasado ao culto, você perde uma das principais coisas: a abertura, o rompimento, o entrar juntos na presença de Deus. E chega atrasado, perde esse privilégio de juntos começarmos aquele evento. E quem chega atrasado perde tudo isso. Então, aproveitando bem, sendo pontual, com certeza os resultados são melhores. Nossa referência, e a gente está aqui numa segunda-feira hoje falando sobre a semana, e talvez aí Deus até preparou esse momento aí para muitos, né, pastor, que tem o hábito, porque o atraso ele vai se tornando um hábito. Sim. Ele torna um hábito, né? Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o senhor estava falando, eu estava pensando aqui. Nossa referência de todas as coisas é Jesus. E eu não consigo encontrar nenhum texto onde tenha dito assim, ó, porque Jesus passou a noite orando, ele se atrasou para se encontrar com seus discípulos, né? E essa era uma prática comum de Jesus, orar, se isolar em oração nas noites e tal, né? Então, o que eu queria aprofundar? Na verdade, o atraso é consequência. O atraso deve ser como é que se diz? Uma consequência de uma fatalidade. Uma fatalidade. Aconteceu Fatalidade. Um trânsito que ficou parado e a pessoa não tem como. São questões, né? Mas aquele atraso que é contínuo, a gente está falando desse atraso. Esse atraso ele é pecado, porque ele deixou pessoas aguardando, deixou pessoas às vezes até modificaram algum compromisso para estar naquele. Isso aconteceu comigo já muitas vezes. Eu deixar algum compromisso outro porque marquei com uma pessoa, por exemplo, a gente que trabalha com atendimento, né, pastor? Semana passada eu tinha um compromisso e eu desmarquei aquilo porque ele era mais maleável, porque eu tinha marcado um atendimento. 2 horas antes do atendimento, a pessoa diz, eu esqueci que era feriado e eu não vou conseguir sair porque eu tenho que compensar para amanhã. Só que ela não sabe que eu tive que cancelar um compromisso para estar ali. Então, assim, é muito mais que uma falta de respeito. Mas o que eu quero dizer, assim, é que o atraso, ele é fruto. Ele é fruto de uma indisciplina. Ele revela. A pessoa atrasada, ela revela uma indisciplina. E se ela é indisciplinada para cumprir os compromissos dela, ela automaticamente se torna indisciplinada para qualquer coisa, porque não existe uma pessoa que por exemplo, mantém a casa totalmente em ordem, mas é indisciplinada. Não, é uma consequência. A pessoa indisciplinada, ela vai dar fruto em todas as áreas, inclusive espiritual, né? Quem tem esse hábito de chegar atrasado, que não leva a sério os horários, a agenda, ela se torna inconfiável. Agora o senhor foi mais longe. Se torna inconfiável. Olha, na minha trajetória de vida, eu tive empregados, tive gerentes de filiais de loja que eu tive,
E lembro-me que de um gerente eu até dei um espaço para ele morar até se locar melhor. Como ele não tinha carro, era ele, a esposa, 2 filhos, eu trazia junto no culto. Mas eu dizia, tal horário eu estou saindo para o culto. No horário de sair, dava sinal, não, nós nem se preparamos ainda. Eu tive que deixá-lo 2, 3 vezes até eles aprenderem a cumprir. Muita gente marca comigo para ir para o sítio, eu vou uma vez por semana. Eu digo, esteja aí tal hora. Fica ali, não aparece. Se não aparece, estou deixando. Estou deixando. Não fico esperando. Tá de carona, tá de favor. E ainda eu tenho que me sujeitar à indisciplina? Não. Inclusive o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz: corrigi os indisciplinados, encorajai os desanimados, amparai os fracos e sede paciente com todos. Mesmo o indisciplinado, ele diz que a gente tem que ter paciência. Mas assim, a correção da indisciplina é bíblica. Não é porque o pastor não gosta de você, não é porque o teu patrão não gosta de você. Na verdade, o único tolerante, se nós fizermos uma avaliação geral, pastor, o único tolerante é o pastor. É na igreja. Porque todas as outras áreas da vida é intolerante com isso. Mas e quando o pastor chega atrasado? Não, daí... Isso já me dá. Aí você vê uma igreja sem ordem no culto. Porque o povo... Se um líder chega atrasado, o povo se acha no direito de também chegar atrasado. Infelizmente... Isso também já aconteceu comigo, pastor. Eu saí de Novo Hamburgo, ir para uma cidade 60 quilômetros daqui, para ir para um culto. Eu chego lá antes de começar o culto, 10, 15 minutos antes, e eu pergunto, o pastor chegou? Não, ele só chega bem em cima do horário. Aí eu não consegui nem falar com o pastor, porque ele só chega bem em cima do horário. Mas pior ainda, pastor, como eu viajo bastante, fico em casas de pastores em geral, normalmente eu fico na casa dos pastores que eu vou, né? E aí, às vezes eles me chamam, digam, pastora, pode trazer uma palavra hoje? Posso. Então, o que acontece? Que hora é o culto? O culto é às 6 horas, ou às 6h30, que é normalmente esse horário de culto em domingo de noite. Das 6h20, pastor, e eles não saíram de casa ainda, e eu vou levar a palavra. Eu fico tão nervosa, porque a gente tem uma disciplina tão grande aqui na igreja de chegar pelo menos meia hora antes, no mínimo meia hora antes, né? E eu chego junto com o pastor atrasado, o culto já começou, o louvor está em andamento, e eu vou pregar. Que situação, pastor. Eu não sei se você passou por essa. Quando nós tínhamos o nosso trabalho em Tramandaí, estava um pastor dos nossos. Não era fruto do nosso trabalho esse pastor, mas eu acolhi ele por ele ter ficado sem rebanho, acolhi ele, dei essa oportunidade e tínhamos um trabalho em Tramandaí e nós fomos lá um dia. Você sabe que chegou a hora do culto, a hora de começar o culto. A igreja estava fechada e o pastor não tinha chegado. Resultado, aquele trabalho não prosperou. Tivemos que fechar. Por quê? Então, se o pastor ou se o líder, se os pais não forem exemplo em cumprimento de horário, em disciplina, hora para levantar, hora das refeições, hora de sair para o trabalho, nunca sair atropelado, com horário queimado,
causando até risco no trânsito. Então, tudo tem liderança. E se o mal tem se proliferado, tem aumentado, é porque as lideranças estão muito desleixadas com respeito a horários. Então, isso passa pelos princípios, né? princípios de autocontrole, autodisciplina, autorresponsabilidade, né? A questão da responsabilidade, né? Então aí uma coisa importante para a pessoa pensar essa semana. E uma coisa que eu comentei essa semana, no final da década de 60, eu me converti o dia 1º de janeiro de 67. E nós morávamos no interior. E tinha, ali onde morávamos, uma congregação e tinha cultos em quartas à noite e em domingos à tarde. Mas o que me chamava a atenção, que tanto na quarta quanto no domingo, um horário mais ou menos meia hora, 1 hora antes de começar o culto, uma família que lá no interior das colônias, ele morava, nem luz elétrica tinha na região, ele passava ali rumo à igreja. Ao ponto de o meu pai, que sempre foi usado pelo inimigo, dele ver a pontualidade daquela família cristã irem para a igreja, todos os cultos, dele ficar incomodado. Incomodado com a pontualidade, com a disciplina, tá? De todos os domingos e todas as quartas, viu aquela família passar em frente, pode olhar o horário, tá? Daqui meia hora começa o culto. Incomoda, olha, a pontualidade incomoda. A pontualidade incomoda o desregrado. Bah, isso é uma palavra boa. Isso começa dentro de casa. Tá? Por exemplo, o pai ou a mãe que levanta cedo, ele quer que os filhos também tenham disciplina e está o café na mesa ou próximo à hora de sair, ainda tem alguém aí se espreguiçando, que nem café tomou, que nem se preparou ainda. Não, isso traz para dentro do lar um espírito de guerra, uma angústia com a família. Começa ali uma agitação. É isso. Uma revolta. E aí começam a acusar. Começam, inclusive o irmão cobrando o irmão, e não é só mais o pai ou a mãe, mas aí já tem aqueles que também se sentem prejudicados, também estão gritando. Vira uma guerra por causa de... Olha, é um assunto, gente, parece assim, tão simplesinho, tão ingênuozinho, mas se a gente for ver o resultado da falta de prática dele na vida, pode acabar até com um casamento, né, pastor? Com a família. É o começo de um desregramento, de um desajuste, de um desvio. É o começo do mal. Começa com o quê? Um atraso. Por exemplo, o seu crédito. Começa a atrasar seus pagamentos. Isso é outra área. Forte, pesada. Isso, e depois de a pessoa se habituar a atrasar, a não ser pontual, a não estar em dia, vira uma cultura. Vira uma cultura. E aí? Porque eu penso o seguinte, a questão dos atrasos, nessa questão agora vamos falar econômica, existe uma lei da consciência, não é, pastor? Mas depois que a pessoa tornou o atraso, ou às vezes nem é o atraso, pastor, a falta de pagamento mesmo, para esperar sabe aquele negócio que tem de 5 anos, nem sei se tem ainda, né? Olha, isso não é para cristão, viu? Mas é bom falar, porque eu sei de gente que está esperando passar os 5 anos. Não, eu quero dizer que dívida material não caduca. Não caduca.
A lei está ali, mas a lei não vai remir você diante de Deus. A lei pode lhe dar algumas benesses, tá? de o credor não lhe executar, mas diante de Deus você tem algo ainda a resolver. Porque se você está devendo, você pegou alguma coisa que gerou a dívida, adquiriu alguma coisa que gerou a dívida. E se você adquiriu, gerou a dívida e não paga, e quer agora que o tempo apague, para aí. É desonestidade. E isso, né? Já entra para o lado da desonestidade. Isso é um caminho errado. Então precisamos ver que o mal, ele tem uma semente bem pequenina. Começa com atrasos. Quando o diabo escolhe alguém para corromper, ele não tem pressa. Ele começa a trabalhar esses valores, esses princípios, esses comportamentos, esses desleixes, que não dá nada. E ainda cria um conceito. Não dá nada, isso não dá nada. Tá? É a lei da consciência que vai... A pessoa vai perdendo a consciência. Porque como ela deixou atrasar uma vez, deixou atrasar 2 vezes, na 3ª vez ela já não consegue mais correr atrás, ela pensa assim... primeiro que não vai poder atender telefone, porque a empresa deve ligar direto, né? E depois ela pensa... vou esperar aí um tempo e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Renegocio, porque tem muitos benefícios hoje do governo com essa coisa, né? Vai lá quitar a tua dívida do final do ano, não sei o quê, de 1.000 por 100. Tem esses benefícios que o governo está fazendo aí também, né? Dentro desses refis aí, é uma oportunidade. Mas esperar caducar para resolver, não é por aí. Não é por aí. Pois não atrase a sua vida. Cuide dela, mantenha a disciplina nos cuidados da vida material, da vida social e da vida espiritual. Qualquer atraso vai te deixar resultados que a sua vida dali para frente... Por causa da cultura do atraso, sua vida vai se atrasando em tudo. Deus abençoe. Compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima. Semana que vem eu vou falar um assunto polêmico também. Vamos falar, eu e o pastor Neuci. Fique ligado. Deus abençoe.